Você já sentiu que tinha gente sorrindo para você, mas com os olhos querendo te ver cair? Pois saiba, o que eles jogaram contra você agora está voltando e com força. Isso não é só um vídeo, é um espelho energético. E se você está aqui, é porque a sua alma já reconheceu a verdade. Alguém te fez alvo, mas o universo está reescrevendo a história. E dessa vez, é você quem vence. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Esse vídeo é uma ativação. Sua participação é a chave para ancorar essa energia de justiça e proteção no seu campo. Agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita sua coroa, não sua cruz. Não assista de forma passiva. Declare, escreva 77 e sinta o peso sair dos seus ombros. Sinta a justiça começar a se mover em seu favor. Eu estou falando com você. Você que sentiu um frio na espinha quando leu o título. Você que quase saiu do vídeo, mas algo te prendeu aqui. Não ignore esse sinal. Comente 77 agora, porque a justiça já começou a ser servida e você faz parte disso. A contagem já iniciou e o próximo capítulo da sua vitória está prestes a se revelar. A inveja raramente chega anunciada. Ela não bate a porta com claridade, nem se apresenta com rosto visível. Ela chega nas entrelinhas, nos olhares desviados, nos cumprimentos forçados, nos elogios disfarçados de veneno. É o tipo de energia que não precisa ser ouvida para ser sentida. Quando você entra em um ambiente e o ar muda, quando sorrisos se congelam e silêncios se tornam densos como neblina, é a inveja sussurrando. Sutil, mas implacável. Ela observa de longe, espera no escuro, se alimenta das pequenas vitórias alheias, como se cada uma fosse uma afronta pessoal. O que muitos não entendem é que a inveja não é apenas uma emoção. Ela é uma decisão silenciosa de desejar o mal. Um veneno que, ao ser cultivado, transforma o admirador frustrado em um conspirador disfarçado. E quando essa inveja não é tratada, ela se torna perigosa. Ela se organiza, cria alianças, toma forma de conselhos falsos, de amizades disfarçadas, de elogios que escondem serras afiadas. Quem nunca sentiu isso ainda não viveu o suficiente sob a luz, porque quanto mais você brilha, mais você revela o rosto daqueles que não suportam o reflexo da sua existência. É nesse momento que o perigo real começa, quando o silêncio se transforma em plano, quando a inveja se junta com outras iguais, formando pequenos grupos que parecem inofensivos, mas que carregam a semente da sabotagem. Eles não gritam, eles cochicham. Eles não enfrentam, eles armam. E o mais traiçoeiro de tudo, fazem isso achando que estão protegidos pelas sombras. Mas o universo é mestre em justiça silenciosa. E esses sussurros, por mais baixos que sejam, são ouvidos por forças que não dormem. Quem planta inveja em silêncio, colhe justiça em público. Nem toda união é símbolo de força. Há alianças que são seladas com o medo e não com a coragem, que se firmam no ódio e não na verdade. Quando um grupo se forma com um único objetivo, derrubar alguém que brilha sozinho, essa união já nasce condenada. Eles não se juntam por afinidade, mas por fraqueza compartilhada. São almas inquietas que sozinhas não têm coragem de agir, mas em grupo se embriagam com a ilusão de força, e assim se tornam uma matilha, sem propósito além da destruição de algo que no fundo admiram, mas não suportam. Essas alianças, por mais organizadas que pareçam, carregam rachaduras invisíveis, porque não há confiança real entre os que se unem para destruir. Eles se observam entre si, temendo quem vai fraquejar primeiro, quem vai trair, quem vai expor o plano. A desconfiança cresce como bolor em parede úmida. No início, imperceptível, mas depois toma conta de tudo. E nesse ambiente, cada palavra é uma arma, cada silêncio é uma acusação, cada reunião é uma contagem regressiva para o colapso.
E o que era uma tentativa de ataque se transforma em uma cadeia, não de proteção, mas de aprisionamento mútuo. A verdade mais brutal é que esse tipo de união nunca dura. O que nasce da podridão carrega a podridão em si. E o universo, com sua precisão infalível, não permite que se edifique nada sobre alicerces de inveja. Aos poucos, o grupo se desfaz, mas não em paz. Eles caem um a um, afundando em seus próprios jogos. Traem-se entre si, culpam-se, fogem, se expõem. O que começou como conspiração termina como julgamento público, e cada um deles percebe tarde demais que o inimigo nunca foi você. O verdadeiro inimigo era o próprio reflexo no espelho. A união deles foi apenas a formalização do medo que sentiam do seu brilho. Se em algum momento deste vídeo você sentiu a verdade arrepiar sua pele, se algo dentro de você sussurrou, essa mensagem é para mim. Então ouça isso, você não está aqui por acaso. E se essa mensagem te fortaleceu, te levantou, te lembrou de quem você é, responda de volta ao universo. Apoie essa missão de luz com um super tanks de qualquer valor, seja 1, 10, 50 ou até $100. Não pelo número, mas pela frequência que você ativa ao devolver energia para aquilo que te transformou. Quando você contribui, você não só mantém essa luz acesa para você, mas ajuda ela a alcançar outras almas que estão perdidas nas sombras. Clique agora no botão do Super Thanks e escreva junto com sua doação: Eu sou a prova viva de que a justiça vence. E sinta, porque nesse exato momento algo no invisível começa a se mover. Eles pensaram que estavam armando uma emboscada para você. Mediram cada passo, cada palavra, cada falso gesto, mas esqueceram o detalhe mais importante. O universo não fecha os olhos para a injustiça. No instante em que decidiram fazer de você o alvo, assinaram sem perceber o próprio destino. É como se tivessem apontado a arma, sem notar que ela estava virada para eles. Porque a energia que carregamos determina o retorno que recebemos. E cada intenção oculta contra você foi registrada, não por olhos humanos, mas pelas leis maiores que governam tudo. O erro deles foi pensar que poderiam manipular as consequências. Acreditaram que seriam imunes ao retorno, que ninguém perceberia, que poderiam esconder seus rastros. Mas o universo trabalha em silêncio e é mestre em ironia. Aquilo que eles desejavam que acontecesse com você, a queda, a humilhação, a perda, é o que passou a se manifestar nas próprias vidas deles. Aos poucos, o que parecia uma estratégia perfeita virou um campo minado sob seus próprios pés. E quando tentaram recuar, já era tarde demais. O gatilho já tinha sido puxado e a bala invisível já estava em trajetória de volta. A dor que eles planejaram para você se tornou a dor que os afoga. Não porque você desejou vingança, mas porque toda energia enviada retorna. Eles pensaram que eram caçadores, mas a armadilha que cavaram se tornou cova. E o mais cruel, foi cavada pelas próprias mãos. Agora vivem olhando para trás, tentando entender quando tudo começou a dar errado. Sem saber que foi exatamente no momento em que decidiram tocar no que era protegido. E o universo, fiel à sua justiça, reescreveu o final da história. Você permanece de pé. Eles, presos no próprio disparo. Escolhido. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está mexendo com algo profundo dentro de você. E eu preciso saber quem são os que estão de verdade prontos para viver essa virada. Então, comenta aqui embaixo, agora. Estou pronto. Em letras maiúsculas, sem medo, sem hesitação. Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração ao universo. É como se você estivesse gritando para o invisível. Eu aceito a verdade, eu aceito minha força, eu aceito o que é meu por direito. Vou estar lendo cada "estou pronto" que aparecer. Porque quem comenta isso já não é mais o mesmo.
Nem sempre é o que você diz que incomoda, nem o que você tem. O que realmente desperta o desconforto nos outros é o que você é. Sua presença, seu jeito de caminhar como quem sabe onde pisa, seu olhar que não busca aprovação, sua postura que incomoda quem depende da validação externa para existir. Você não pediu holofotes, mas eles te seguem. Você não implorou por reconhecimento, mas ele chegou. E isso, para quem vive de aparência, é insuportável, porque sua existência lembra a eles tudo que fingem ser, mas nunca conseguiram se tornar. Eles olham para você e enxergam um espelho que reflete suas próprias inseguranças. Enquanto você caminha com leveza, eles carregam máscaras pesadas. Enquanto você atrai olhares naturalmente, eles gritam por atenção. E quanto mais você cresce sem esforço, mais eles se afundam em estratégias desesperadas para tentar se manter relevantes. Mas não há maquiagem que imite essência. Não há filtro que reproduza autenticidade. E é isso que os aterroriza. Perceber que tudo que construíram com base em imagem não sustenta um segundo diante da sua verdade. É por isso que o incômodo não some. Ele cresce. Porque quanto mais você floresce, mais eles murcham internamente. Eles podem até tentar esconder, rir, disfarçar, mas o incômodo é visível. E você, sem fazer esforço algum, se torna a lembrança viva de que é possível ser inteiro sem enganar ninguém. Sua presença é seu poder. E é por isso que eles jamais encontrarão paz enquanto tentarem se comparar. Porque a comparação revela a distância entre quem finge e quem é. E essa distância, para quem vive de aparência, é insuportável. Em um mundo que valoriza o ter, o ser é uma ameaça. Posses podem ser compradas, status pode ser montado, mas essência, essa não se falsifica. E você, sem perceber, carrega exatamente isso, essência. Uma energia que entra nos lugares antes mesmo do seu corpo. Um magnetismo que não foi aprendido, nem treinado. Ele nasceu com você. E é isso que os desarma. Porque não há estratégia que funcione contra o que é natural. Você não precisa competir. Sua simples presença já desafia a lógica dos que vivem de ostentação vazia. Eles podiam tentar te superar em números, em conquistas materiais, em aparências. Mas o incômodo persistia, porque no fundo sabiam que estavam lutando contra algo que não podiam copiar. Podem até tentar falar como você, andar como você, agir como você, mas nunca ser você. E isso os enlouquece, porque a essência não está nas roupas, nas palavras, nos lugares que você frequenta. Ela está no jeito como você se levanta mesmo quando tudo desmorona, no brilho que permanece nos olhos mesmo após dias escuros, na força invisível que te mantém em pé quando outros já teriam caído. Essa essência é o verdadeiro motivo por trás da inveja, porque é uma força que denuncia os fracos, revela os falsos e expõe os vazios. Ela não precisa de plateia, ela brilha até no escuro e por isso se torna insuportável para quem depende da aprovação externa. Você, sem saber, é uma ameaça silenciosa, não por querer competir, mas por existir de forma plena, e quem não suporta sua essência não quer te vencer, quer te apagar. Mas o universo não permite que se apague o que foi aceso por algo maior. Em tempos de ruído, o silêncio se tornou um ato de coragem. Quando tudo em você gritava por justiça, quando a voz interna clamava por respostas, você escolheu o oposto, silenciar. E isso, para muitos, foi interpretado como fraqueza. Mas o que eles não sabiam é que esse silêncio era um movimento tático, uma declaração de poder, um gesto de quem compreende que a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem não precisa gritar para ser ouvido. Você não recuou por medo, mas por sabedoria. E enquanto eles faziam barulho, você observava. Enquanto eles tramavam, você esperava. Esse silêncio não foi omissão, foi estratégia.
Porque cada palavra que eles lançaram como flecha, você permitiu que fosse arquivada no tribunal invisível da justiça cósmica. Você sabia, mesmo sem dizer, que cada injúria lançada sem motivo é uma dívida espiritual que cobra juros altos. Enquanto seus inimigos te desafiavam com gritos e provocações, você permaneceu imóvel como uma montanha. E nesse silêncio, você se manteve intocável. Cada vez que não respondeu, você erguia uma muralha invisível. Cada vez que não revidou, você dizia: eu confio no que está acima de mim. E o universo, como um mestre estrategista, tomou nota de tudo. Aqueles que confundiram sua calma com derrota, agora tremem diante da justiça que chegou sem aviso. Porque o silêncio que eles ridicularizaram foi o espaço onde a verdade amadureceu. Enquanto esperavam sua reação, receberam sua elevação. E agora, cada palavra dita contra você ecoa como prova contra eles mesmos. O silêncio venceu. Não por ser passivo, mas por ser sábio. Você não escolheu a guerra, você escolheu o trono. E hoje, quem ri baixo é você. Não por arrogância, mas por saber que jamais precisou se sujar para ser vitorioso. Existe uma lei que nunca falha. Não importa a religião, a cultura ou a crença, ela governa o mundo de forma invisível, mas implacável. A lei do retorno. O que se planta, se colhe. E o que se lança, volta. Sempre. Quando seus inimigos decidiram se levantar contra você, acharam que estavam desferindo golpes no vazio, como se a vida fosse um palco sem bastidores. Mal sabiam que cada gesto carregado de intenção negativa se transforma em um fio invisível que conecta causa e consequência. Eles cavaram com as próprias mãos um túnel de dor, achando que seria um atalho para sua queda. Mas era, na verdade, o caminho direto para o próprio colapso. Essa lei não opera no tempo humano. Ela é paciente. Observa, calcula, acumula. Ela espera o momento certo, aquele em que o retorno não apenas machuca, mas ensina. E assim, tudo que foi arquitetado contra você, as palavras torcidas, os olhares venenosos, os complôs disfarçados de amizade, estão voltando. Não como pequenas respostas, mas como colapsos, como ondas que não apenas tocam a costa, mas destroem castelos de areia. Eles não estão apenas colhendo o que semearam. Estão provando da intensidade da própria maldade, agora refletida em suas vidas. E o mais profundo dessa justiça cósmica é que ela não exige sua interferência. Você não precisou amaldiçoar ninguém, não precisou desejar o mal. Sua única tarefa foi permanecer íntegro, e isso foi o bastante. Porque o universo não precisa de armas quando a verdade está do seu lado. Agora, enquanto você sobe, eles afundam, não por coincidência, mas por consequência. Cada dor que tentaram causar está batendo em suas portas com juros e correção. E assim, a balança do universo volta a se equilibrar. A sua ascensão se tornou a sentença deles. Quando eles olharam para você, o que viram não foi apenas uma pessoa. Foi um reflexo, um espelho que revelava, sem piedade, tudo aquilo que eles tentavam esconder de si mesmos. Sua luz expôs as sombras que eles se recusavam a enfrentar. Sua força os fez sentir fracos. Sua autenticidade os fez sentir falsos. E diante desse espelho, não suportaram a imagem refletida. Mas ao invés de trabalhar em suas próprias dores, decidiram quebrar o espelho. Você se tornou o alvo, não por ter feito algo errado, mas por existir de forma tão verdadeira que suas vidas se tornaram incômodas em comparação. Essa é a raiz da perseguição. Não foi algo que você disse, nem algo que você fez. Foi o que você representava. Um lembrete vivo de que é possível ser inteiro sem mentiras. Sua presença era uma afronta à hipocrisia deles, e por isso tentaram manchar sua imagem, sabotar sua caminhada, distorcer sua verdade. Mas o problema nunca foi você, foi o reflexo. E a tragédia deles
Foi não perceber que ninguém vence uma guerra contra o próprio espelho. Porque quanto mais se tenta destruir o reflexo, mais se destrói a si mesmo. Agora, com o tempo, o reflexo se tornou realidade. O que eles tentaram esconder veio à tona. O que era disfarçado se revelou. E enquanto você segue mais forte, mais íntegro, mais brilhante, eles se desfazem em contradições. Suas máscaras escorregam. Suas narrativas se contradizem. A guerra que começaram se voltou contra eles mesmos, e o espelho que tentaram destruir se tornou o monumento da própria ruína. Porque a verdade sempre vence, e você, ao permanecer inteiro, provou que o reflexo que tanto os assombrava era apenas a confirmação do seu valor. Eles pensaram que em grupo seriam mais fortes, que ao unirem suas fraquezas formariam uma fortaleza. Mas esqueceram que maldade multiplicada não gera força, gera caos. Quando várias mentes feridas se unem não para curar, mas para ferir, o resultado nunca é poder. É destruição mútua. Cada palavra dita em aliança contra você, cada plano arquitetado em grupo, cada riso disfarçado de união, tudo isso foi cimento em um castelo de areia. Aparentemente sólido, mas condenado desde o primeiro tijolo. Eles criaram não uma força-tarefa, mas um pacto de queda. A ironia brutal da maldade coletiva é que ela não se sustenta. Um grupo unido pela inveja não confia entre si. Não há lealdade entre cúmplices da mentira. Cada um carrega em si o medo de ser traído, e é isso que destrói tudo por dentro. O que começou com promessas de apoio mútuo se transforma em paranoia. Quem vai entregar primeiro? Quem vai trair? Quem vai vazar informações? A união se transforma em cadeia, e as correntes que eles criaram juntos agora os mantêm presos, não ao plano contra você, mas à própria ruína. Hoje, a queda deles não é apenas individual, é coletiva, porque cada um está ligado ao outro pelos laços de um pacto podre. O universo, ao observar tudo, entendeu que a justiça deveria ser proporcional. E assim, a queda não vem em silêncio, vem em sequência, um por um, caindo como peças de dominó. E quanto mais tentam escapar, mais ficam presos à culpa compartilhada. Porque quem se une para ferir, se afunda junto. E a maldade em grupo, por mais que pareça inteligente no início, é apenas uma forma mais elaborada de suicídio moral. Existe algo mais poderoso do que expor alguém. É permitir que a própria pessoa se revele com o tempo. Seus inimigos usaram máscaras, fingiram apoio, encenaram carinho, sorriram com os lábios enquanto os olhos gritavam traição. E durante um tempo, essa encenação funcionou. Eles confundiram presença com lealdade, palavras com verdade, proximidade com afeto. Mas o tempo, esse juiz silencioso, não mantém nenhuma máscara presa para sempre. E sem que você precisasse agir, a verdade começou a escorrer pelas rachaduras. As máscaras começaram a cair, não porque você forçou, mas porque o peso da mentira é insustentável. Cada pequena contradição, cada deslize, cada palavra fora do script, tudo foi expondo quem eles realmente eram. As pessoas ao redor começaram a perceber. As incoerências ficaram evidentes. O que antes era oculto se tornou ruído, e no fim, ninguém mais conseguia ignorar o que estava diante dos olhos. Eles se revelaram, não por força externa, mas por falta de consistência interna. E o que era uma farsa bem montada virou um colapso inevitável. Você, por outro lado, permaneceu firme, sem precisar levantar a voz, sem buscar vingança, sem mover um dedo para desmascará-los. Sua verdade fez todo o trabalho. A máscara caiu porque a verdade pesa. E agora, diante de todos, os que se diziam aliados são vistos como o que realmente foram. Personagens tentando sobreviver a um roteiro que nunca escreveram com autenticidade. O colapso não foi ruído, foi revelação.
E você venceu não apenas pela resistência, mas pela verdade que sustentou sua jornada desde o início. A inveja não é uma semente que morre com quem a planta. Ela germina. Ela cresce em silêncio, se esgueira pelas raízes da alma e atravessa gerações. O que os que tramaram contra você não perceberam é que cada ato de maldade, cada palavra envenenada, cada pensamento destrutivo carregava um DNA espiritual. E esse DNA não se limita ao presente. Ele viaja, ele se agarra às futuras gerações como herança invisível, mas implacável. Ao te ferirem com injustiça, eles não estavam apenas jogando com o próprio destino. Estavam escrevendo um capítulo sombrio no livro da própria linhagem. Não é raro ver famílias inteiras envoltas em ciclos que parecem inexplicáveis. Repetição de perdas, traições, doenças emocionais, quedas financeiras. Tudo se manifesta como padrão. E a explicação, muitas vezes, não está nos eventos atuais, mas nas escolhas feitas por aqueles que vieram antes. Quando a inveja se torna atitude, ela deixa rastros espirituais. A energia do ódio é uma corrente que arrasta tudo o que toca. E agora, aqueles que um dia riram do seu silêncio, talvez tenham que assistir seus descendentes tentando entender por que a vida parece andar para trás. Não é maldição, é consequência. Um eco do que foi feito no escuro. Você, por outro lado, está quebrando ciclos, está limpando a estrada não só para si, mas para os que virão depois, porque ao suportar o ataque sem revidar, você interrompeu o fluxo de ódio. E ao escolher a verdade, a integridade, a resistência, você selou um novo tipo de herança, a de luz. Enquanto eles deixaram um legado de dor, você constrói um de elevação. E esse é o verdadeiro peso da escolha espiritual. Eles acharam que estavam apenas te atingindo, mas tocaram sem perceber o futuro que carregam no sangue. E o universo não esquece. Ele ensina. Nem que seja através da dor dos que não têm culpa, mas herdam as contas pendentes de seus antecessores. Você venceu, mas não com estardalhaço, não com troféus dourados ou multidões aplaudindo. Sua vitória é silenciosa, porém absoluta. É a vitória de quem permaneceu de pé enquanto o mundo tentava dobrar seus joelhos. De quem suportou a calúnia, o desprezo, o isolamento, sem jamais perder a essência. E agora, como quem ascende após um longo inverno, você começa a ver que o que parecia perda era preparo. O que parecia abandono era proteção. E o que parecia injustiça era apenas o cenário onde sua coroa seria forjada. Não de ouro, mas de propósito, de resistência e verdade. Enquanto eles gritavam, você silenciava. Enquanto tramavam, você crescia. Cada lágrima contida foi tijolo. Cada noite em silêncio foi cimento. E hoje sua estrutura é sólida porque foi construída sob pressão, como diamante. Eles pensaram que te enterrariam, mas estavam apenas te plantando. E agora, você floresce, não com arrogância, mas com majestade. Porque a verdadeira realeza não precisa provar nada, ela apenas é. Sua luz incomoda não por ser agressiva, mas por ser inevitável. E a verdade que você carrega agora é seu escudo. Ninguém pode apagar o brilho de quem foi moldado na sombra da injustiça. Essa coroa que hoje repousa invisível sobre sua cabeça não veio por sorte. Ela veio por resistência, por fé, por não ceder à tentação de se igualar àqueles que te feriram. Você venceu ao não tentar vencer ninguém, apenas se manteve inteiro. E esse é o tipo de vitória que o universo honra com bênçãos que não podem ser roubadas, com portas que não podem ser fechadas, com caminhos que não podem ser bloqueados. Sua história agora é testemunho, e sua existência prova de que o bem não só sobrevive, ele reina em silêncio, em paz, em glória.